vamos começar o nosso primeiro podcast da InfluUp, o InfluCast. Estamos muito felizes de trazer esse novo projeto aqui para a nossa collab e hoje nós temos aqui na nossa mesa 2 convidados incríveis e a gente vai falar muito sobre trabalho, coragem, fé. E claro, não poderíamos escolher outra pessoa para abrir nosso InfluCast, né, que não seja o Claudenir e a Camila. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu vou ler um pouquinho sobre eles, que é muito importante até para vocês conhecerem um pouco melhor sobre a trajetória deles. E o Claudenir e a Camila, eles são fundadores da Alpha Clean, uma empresa referência nacional em controle de pragas, higienização e conservação de ambientes. Ela é reconhecida por unir excelência técnica, propósito e cultura organizacional. Mais do que empreendedores, o Claudenir e a Camila são líderes que inspiram pessoas a viverem com propósito, conduzindo a Alpha Clean como um exemplo de que resultado e humanidade podem caminhar juntos. Eles acreditam que empresas fortes nascem de pessoas saudáveis emocional e espiritualmente e fazem dessa visão o DNA de toda a cultura da Alpha. Bom, sejam muito bem-vindos e para começar esse podcast, eu quero começar ouvindo a história de vocês, né? Como que vocês começaram e como que vocês decidiram empreender? Primeiro, obrigado, né, Renata? A gente está aqui, é uma honra para a gente poder participar desse podcast, o primeiro podcast, né? Isso para nós é muito honroso. E falar sobre esse tema que a gente gosta, faz parte da nossa história, né? Então, isso pra gente aqui é uma honra, tá? Sobre a questão da nossa história, de como começou, né, o empreendedorismo, nós não sabemos, quer dizer assim, nós não sabíamos, não tínhamos certeza que o empreendedorismo estava na nossa veia, mas ele já existia. Porque eu e a Camila, antes mesmo da Alpha Clean, a Alpha Clean vai fazer esse ano 15 anos, tá? São 15 anos de história de Alpha Clean. E eu trabalhava já com controle de pragas em outra empresa, em outro negócio. Só que eu e a Camila, a gente sempre, né, como uma renda extra, a gente sempre procurou fazer alguma coisa para complementar a renda. Legal. E a gente empreendia, né? Fazendo o quê? Saber, né? O que nós fazíamos? Nós vendíamos joias, eu fazia, legal. não sei se algumas pessoas vão lembrar, né? O famoso biscuit, que eu fazia massinha. Sim, nunca mais vi, Eu inclusive. sempre fui muito assim, né, dessa área, né? Então, vendia natura, né? A gente sempre fazia algo, né, para trazer um valor, um saláriozinho assim pra gente, né? E juntos, né? E juntos, sempre juntos. Essa questão do biscuit, eu lembro que Camila sempre foi muito talentosa, assim, com arte. Tudo que ela colocava a mão para fazer essas artes, essas coisas de arte, assim, fluía muito bem. E o biscuit, assim, ficava bem bacana. Aqueles potes, biscoitos, eu acho que Sim, meu Deus, era muito legal. Aquilo lindo, né? Eu amava fazer aquilo. E meu papel era ajudar ela a amassar a massa e arrumar e sair atrás dos potes, né? Como eu trabalhava muito em padarias e coisas assim, o pessoal sempre tinha. E aí eu lembro que a gente fazia um estoque de pote lá para poder vender o biscuit. Aí depois veio o semi-joia, a gente também chegou uma época a gente ter 10 vendedoras e era um extra. Olha só como é que era o negócio. E ali a gente organizava da nossa maneira, depois do horário, né? Já fazendo a gestão da... O Claudenir, ele sempre já foi dessa área, né? De colocar tudo em ordem, colocar valores, colocar códigos, né? E eu sempre, amor, pra que não precisa? Né? Isso não precisa, vamos vender, né? Vamos fazer. Então ele sempre foi, né? Construído nesse lugar, né? Eu creio que quando a gente inicia algo, né? O Senhor, ele sempre vai nos levar para lugares que vão nos formar para aquilo que o Senhor quer fazer lá na frente, né? E foi essa construção. Perfeito. Nessa caminhada, Deus foi nos direcionando e nos construindo, não só como gestores, sem a gente saber que a gente teria um negócio próprio, de fato, formal, mas também nos preparando como líderes, que é o que tu acabou de ler aqui, né? Que a gente sempre entendeu que o sucesso de um negócio, ele só acontece quando você tem um time engajado, pessoas saudáveis emocionalmente, espiritualmente. Mas só que Deus já estava nos construindo empreendedores, nós estávamos empreendendo de maneira informal, sem a gente saber o que ia acontecer na frente, qual era o que isso ia resultar lá na frente, né? Então a nossa caminhada passou assim pelo processo de a gente, né, se converteu, restaurou o nosso casamento, as nossas vidas. Deus veio mudando muitas coisas antes desse sucesso que hoje é no empreendedorismo. Deus foi trabalhando na base. Porque tu imagina só, tu colocar uma tonelada em cima de 20 quilos. Não sustenta. Exato.
Então, tudo que a gente vive hoje não se sustentaria se Deus não tivesse trabalhado na nossa base emocional, espiritual, no casal, dentro do casamento. Então, foi uma construção com pessoas. O que a gente entendeu, Renata? O que Deus fez nas nossas vidas mudou a nossa história, fez diferente em nós, porque se a gente for começar a falar comportamentos que o Claudenir tinha no passado, muito mais o Claudenir do que a Camila, né? Eu sempre falo que eu era bem piorzinho. Mas Bom, se Deus fez isso com a gente vive acreditando que as pessoas podem viver isso também. Os funcionários atualmente hoje, a gente sempre tem esperança de mudança, de transformação, de crescimento. E aí os anos foram passando, nós fazíamos esse trabalho de maneira informal, né? E prosperávamos, sabe? Natura, chegava 3, 4, 5 caixas de Natura para vender perfume e juntava com as joias. E aí, no final do dia, as mulheres iam lá em casa pegar essas joias, né? E eu tinha que fazer ali o código, organizar, botar no sisteminha, comprei um sisteminha na época e tal. E a Camila, pode pegar, leve. Não, a Camila só queria montar as caixinhas e dar na mão das mulheres. Eu falei, não. Meu papel era esse, né? A Camila escolhia as peças, né? Sabia as peças, eu não entendia nada de joelho, ela entendeu, coisa de mulher, né? E eu fazia parte da organização. E foi muitas histórias, sabe? E as histórias não foram só financeiras. Claro que a gente desfrutou de coisas por causa desse extra, que o trabalho CLT não nos proporcionava, né? Mas... Só trazer eu tava pensando agora ele falando, e eu lembro que mesmo a gente fazendo essas coisas ali, né? Mas nós já caminhávamos certinho, né? Tudo certinho, tudo dentro da lei, tudo, né, certinho. E hoje, o que acontece na Alpha Clean é da mesma forma, né? Então, quando a gente começa algo lá pequenininho, mas a gente já começa fazendo certo, isso vai refletir lá na frente também. Né? Isso é perfeito, essa fala. Meu Deus. E esse processo foi um processo que Deus foi fazendo sem a gente perceber internamente, né? Trabalhando com honra, com princípio. Nesse período ali, a gente foi para empreender dessa maneira com uma necessidade extra. Nós precisamos fazer alguma coisa para complementar a nossa renda, porque a gente não consegue, né, desfrutar um pouco mais, pagar todas as contas e, né, conquistar as coisas se não tiver algo nesse sentido. E tudo que a gente conquistou na vida, tudo que a gente fez, está relacionado a isso, a essa questão de a gente perceber que as coisas não caem do céu. Deus não manda o peixe do céu. Deus te dá a vara e a sabedoria para te pescar. E nós entendemos isso. Nós não viemos de uma geração de herança e somos gratos a isso. Somos gratos, demoramos a entender isso, mas quando a gente entendeu, né, claro que recebemos um incentivo, né? Uma válvula de descarga na nossa primeira casinha, uma geladeira, um rack na sala pequenininho, né, que nos incentivou, né? Começamos a nossa vida realmente ali pela fé e o trabalho, né? Eu falo que não existe nenhum sucesso, não tem sucesso na vida sem trabalho, né? Só no dicionário, né? Então assim, tem que trabalhar, tá? E a gente foi construído. Eu era CLT numa empresa familiar, eu já fazia controle de pragas, eu fazia a parte de aplicação e vendas, comercial, geria pessoas lá, cuidava de pessoas e tal, por aí vai. E fazia todo esse empreendedorismo extra, mas não imaginava, nem passava. Tinha até medo. Abrir um negócio, por que... Não vejo, não tenho, porque tu olhava para os negócios, os negócios é para quem já tem dinheiro. Essa era a mentalidade que eu tinha. Não, é quem já tem dinheiro, nós não tinha nem carro. Né? Graças a Deus pagávamos a nossa casa, que foi um passo de fé, muita fé, né? Legal. Muita fé, mas não acreditava. E aí, só que essa história, ela foi sendo construída dia a dia. A honra, a maneira que a gente honrou, aonde a gente trabalhava. Essa semana ainda fui na loja que a Camila trabalhava, mas não tem uma vez que eles não me encontram, e a Camila?
e a Camila? Que legal. O sonho deles é que a Camila voltasse a trabalhar com eles. Olha Só só. que não deu, né? Não. Graças a Deus a gente teve sucesso, né, no que a gente fez. Mas imagina o que isso inspirou eles também. Porque ela era a melhor funcionária, eles falam que ela era a melhor funcionária deles, trabalhava muito bem, ela honrava aquele trabalho, né? Eu encontrei a Camila trabalhando, né? Nossa, que legal. O nosso encontro foi ela trabalhando. Eu falo que ela era minha canarinha. Como assim? Que Contem O uniforme, ele era uma blusinha amarela por baixo, e um colete azul marinho por cima, e uma calça também azul marinho, daí isso era o canarinho da amarelinho, né? Aí eu fui comprar um presente, fui acho que embalar um presente pro meu pai. Olha, E aí conheci ela. que legal. Conheci ela no shopping, né? E aí fomos conversando, aquela coisa, né? Aquela Que paquera legal. e papos, né? Somebody love, né? Porque, né? E isso há quantos anos? Há 24 anos. Já estão há 24? 25 Uau. anos fez esse É ano. bodas do quê? É, cara, tem Há 25, bem 25 perdido. anos. É bom, 25 isso. É bodas de prata É. que a gente fez esse mês. A Parabéns. gente até tá sem aliança, que a gente mandou ajustar as alianças, arrumar. Mas foram 25 anos que a gente fez esse ano. 25 anos Muito de bom, casados. parabéns. Sim. Isso também é um grande desafio, que é dia após dia, né? Ser Isso, vencido. e pra nós, assim, hoje, às vezes as pessoas, a gente não... Hoje, pouco a gente ouve esse tipo de brincadeira, né? Eu acho que as pessoas estão acreditando um pouco mais na instituição casamento. Mas por muito tempo a gente percebeu que as pessoas, o casamento, vai te amarrar. Não, hoje eu e a Camila, a gente vive, cada ano que passa realmente fica melhor. Cada ano que passa, a gente fica melhor. Porque a gente Legal. amadurece, a gente cresce. Que legal. Sabe? O casamento ele precisa ser igual o vinho, né? O vinho, quanto mais envelhecido, melhor. Né? Boa! E ele representa alegria, então a gente procura construir isso juntos, sabe? Que legal. Bom, ouvindo vocês aqui, né, claramente, e isso eu falo muito para as pessoas, né, a gente honrar o início da nossa história, né, então claramente isso fez total diferença para vocês, né, honrar onde vocês estavam, honrar o processo de vocês, né, de estar iniciando, empreendendo com biscuit, com joias, e tudo ensina, né, inclusive essa semana eu tive uma fala por coincidência, exatamente nesse sentido. A gente vê muitas pessoas querendo empreender hoje em dia, né? Porque muito que se popularizou que o empreender é fácil. Vamos empreender porque daí não precisa trabalhar tanto. Vamos empreender porque, né, eu vou ganhar muito dinheiro. Gente, nossa, se souberem o processo que é o empreender, é uma construção que não é para qualquer pessoa. E eu falo muito sobre isso, assim. E aí, o que mais me impacta é que eu conheço pessoas que começaram a empreender de maneira errada. Que começaram a empreender, muitas vezes, usando os recursos que tá na empresa, que estão, né? Ou de uma maneira errada, né? Ou fazendo já como é que eu falo, né? Escondendo os impostos do governo, né? E fazendo todo aquele movimento. Começa errado. Tu tá tirando de alguém tá pagando essa conta por ti. Né? Isso é errado. E aí a gente eu percebo nessas histórias que essa pessoa, ela não evolui. E aí eu digo, não há nada mais certo do que tu começar certo. E aí a certeza de que tu vai ter sucesso é muito grande. Então legal saber que vocês já começaram com esse movimento, né? De acreditar. Quando a gente fala sobre isso, eu penso sobre os fundamentos, né? Jesus disse, aquele que é sábio, ele constrói a sua casa na rocha. O insensato constrói na areia. Por quê? Os ventos e as tempestades vão vir para os dois, Renata. Ele vai vir para o insensato e ele vai vir para o sábio. O mesmo vento e a mesma tempestade. O que vai definir se aquela casa vai se sustentar é onde ela está fundamentada. Então eu falo assim, eu vejo também muitas pessoas querendo empreender e daí tu olha para o casamento, alguns até começam a empreender, e tu olha para o casamento tá em crise, cheio de problema, e aí ele quer arrumar mais um problema, porque se ele começa a empreender como casal, com o casamento em crise, essa casa tá na areia, ela não vai aguentar os ventos, as tempestades, né? Não vai aguentar o choque da vida. A vida vai bater forte nessa, né? O governo, a questão de time, de pessoas, de vender, de marketing, é muita coisa. Então, eu creio que a nossa construção, ela deu muito certo, porque realmente foi nesse processo de a gente entender que Deus primeiro nos ensinou sobre casamento, respeito, honra, nos ensinou qual é a função de cada um, porque o que eu vejo dentro do empresário quando ele vai empreender,
ele quer que a esposa dele ou a esposa quer que o marido faça tal coisa, que ele seja de tal jeito, que ele se posicione de tal jeito na empresa, do jeito dele. Não, porque cada um tem a sua identidade e tem o seu propósito e tem a sua função dentro daquele negócio. Se você coloca a pessoa a fazer o que ela não foi chamada para fazer, ela pode morrer. Né? E aí há tempo para isso. Você não começa uma construção do telhado, sabe? Nossa. Hoje nós estamos aqui falando, comunicando, mas não era assim. Quando eu comecei meu primeiro vídeo do YouTube, pode ir lá assistir pra te ver. Primeiro que tu não vai me conhecer. Até a voz mudou, né? Mudou a voz, mudou muita coisa. Vou assistir agora, fiquei curiosa. Primeiro vídeo do YouTube, Renata, assim, ó, tu olhar e dizer, meu Deus, não é o mesmo os seus 40 quilos a mais. Exatamente, exatamente. Não sabia nem falar direito, né? Mas conversava bem, mas não era, tava no vídeo, era diferente, né? Sim. E então eu falo assim, ó, quando a gente decide empreender, primeiro olha para as bases. Dá uma olhada para a base, verifica como é que tá a base, como é que tá a família, como é que tá o casamento, como é que tá os filhos, como é que você está financeiramente. Você é organizado financeiramente? Você tem as suas contas bem organizadas? Você faz gestão da sua vida particular? Porque às vezes o cara, ele tá ali, ele quer abrir um negócio, né? Ele tá trabalhando como funcionário, né? E ele quer abrir um negócio. Aí você olha, a vida dele financeira é uma bagunça. O que vai acontecer se ele abrir uma empresa? Vai ser uma bagunça. Igual. Né? Porque... Outra coisa que a gente, no nosso tempo de aconselhamento, né, que a gente também aconselha empresários também, né? Olha, legal. Casal, né? Porque é a nossa área, né? Casal, né? Então é que a gente carrega, né? E já teve casos também de pessoas que quiseram empreender para não depender de ninguém, só que ela não tinha esse dom. Porque eu digo que empreender é um dom também, né? São para os corajosos, né? E aí o que acontecia? Nós aconselhávamos eles, né? Olha, faz assim, dessa forma, desse jeito. E eles não se submetiam, porque eles não se submetiam à autoridade. Porque eles queriam era não depender de ninguém. E aí o que aconteceu? Afundaram. Esquecem que quem paga a conta é o cliente, né? Então não é o... E essa fala de não depender de ninguém, ela é muito importante. Porque se eu não sou um homem sujeito à autoridade, ninguém vai se sujeitar à minha autoridade. Então, uma das coisas que na nossa vida, olha que lindo isso. Uma das coisas que na nossa vida de empreendedorismo deu muito certo foi, por exemplo, eu estava trabalhando na empresa do meu pai. Eu procurei honrar meu pai até o último dia, independente das condições da empresa, das condições dele, da mentalidade, de tudo, independente. Eu procurei honrar, eu procurei fazer com honra até o final, fazer tudo muito bem feito. Eu trabalhava lá no pai como se eu fosse dono e eu não era dono. Então, por exemplo, se nós trabalhávamos de madrugada, porque tu sabe que o desintetizador trabalha de madrugada, né? Então, se a gente trabalhava de madrugada, o que eu fazia? Pai, não, pai, tu vai pra casa descansar. Às vezes nós virava a noite trabalhando. Eu virei muitas noites trabalhando. E aí, desintetizando, shopping, coisa e tal. Eu falava, pai, tu vai descansar em casa e eu vou abrir empresa. Às vezes eu tocava direto, tu lembra? Tocava direto. E aí, à tarde, o pai vinha. Quando o pai vinha à tarde, aí eu ia pra casa descansar. Então assim, se eu sou sujeito, meu pai era minha autoridade, além de ser meu pai, ele era meu patrão. E não é porque eu era filho. Como é que a história de filho dá certo? Quando o filho entende, consegue separar essas coisas. Por eu ser filho, eu preciso me dedicar ainda mais. Porque às vezes o cara, ele é filho, é filha, não, vou me largar nas cordas, que é empresa do meu pai mesmo, tá tudo garantido. Acabou. Muitas empresas faliram na sucessão por essa mentalidade. E nós honramos isso. Então, quando a Camila fala sobre isso, quem vai empreender quer o bônus, mas não quer o ônus. Não quer pagar o preço de noites, de madrugadas, como eu passei, né? De construir, fazer a fundamentação que eu estava falando. Não quer pagar esse preço da renúncia. Quantos finais de semana, quando eu trabalhava no pai, nós não nos víamos. Trabalhava direto, Renata. Direto, assim, ó, era uma fase, era um tempo, estações, porque eu quero empreender e já quero desfrutar de alguém que está 15 anos na frente, não tem como. Não. Por exemplo, na tua área, hoje tu vê muita gente falando e querendo trabalhar com marketing. Sim, verdade.
Porque olha pra Renata, nossa, ela construiu, ela tem um time, ela tem uma empresa. Mas quem conhece a Influ sabe que aqui dentro tem gestão, tem organização, tem liderança. E tu não construiu isso. Né? Renúncia. Quantas renúncias que tu teve para chegar até aqui. E as pessoas querem o benefício que tu, né, o suposto crédito, o suposto resultado que tu tens hoje em meses. Em pouquíssimo tempo. Isso aconteceu, levou anos. Nossa. E aí eu digo assim, ó, porque muitas vezes a gente conta na história, né? Influp tem 5 anos. Mas não foi em 5 anos que eu construí isso. A mesma coisa vocês. Não foi em 15 que vocês construíram a Alpha. Veio muito antes. E aí, um ponto importante aqui, né? É o intraempreendedorismo. Vocês já eram intraempreendedores. Vocês já viravam noites. Vocês já vestiam a camisa. Vocês já se sentiam donos do negócio que não era de vocês. Perfeito. E essa é a maior característica de quem vai empreender e ter sucesso. Eu sempre fui intraempreendedor. Sempre fiquei até meia-noite. E eu nunca precisei chegar pro meu chefe e dizer assim, eu fiquei até meia-noite trabalhando. Não, eu fazia porque eu amava fazer. Eu queria entregar resultado. E isso era muito mais sobre mim do que sobre alguém que iria ver, né? E uma coisa, gente, que vocês falaram agora, né? Que eu achei muito válido, né? Trabalhar com quem é filho, ou trabalhar com esposa, né? O marido. A gente também vê muito isso acontecer nesse universo do empreendedorismo. Eu coloquei meu filho trabalhar aqui, o Claudemir sabe, né? Começou a trabalhar aqui, ele tem 14 anos, né? E aí, só que ele aqui me trata assim como se eu não fosse mãe dele. Não. Aí um dia, foi muito engraçado, gente. Um dia eu falei assim, ó, filho, tava tendo podcast aqui e o computador dele tava aqui. E aí ele disse assim, ó, mãe, o computador tá lá no podcast, eu não vou abrir a porta pra não interromper. Daí eu falei assim, espera um pouquinho, de repente acaba daqui a pouco. Era uns 40 minutos, passou ele lá esperando dele. Já falta 40, passou 40 minutos, eu tô aqui sem fazer nada. Eu assim, tá bom, então vai pra casa e tu paga esse dia outro dia. Eu falei assim, ele, poxa mãe, mas aí faltar trabalho já? Assim, pelo amor de Deus. É sobre isso. É sobre isso, né? Que legal. Mas eu queria saber de vocês, né, durante esse tempo. Eu imagino, né, gente? E a gente sabe que nem tudo são flores, né? Nem tudo é maravilhoso, a gente passa por desafios. E empreender, né, com marido e mulher. Quais foram os desafios que vocês passaram? Como que vocês conseguiram lidar? Assim, vocês lembram de algum que foi realmente assim, não, dessa maneira, esse desafio, dessa maneira eu consegui resolver? Assim, como o Claudemir falou, que nós fomos construídos, né? E a gente primeiramente olhou para nossa casa, nós fomos alinhados. E aí depois sim a gente foi viver o empreendedorismo, né? Então isso foi muito válido para nós, né? Porque eu creio que o casal ele tem que andar alinhado, né? Eu sempre falo que quando a gente iniciou a Alpha Clean, eu fui construída, né? Dentro da minha casa, minha mãe e meu pai, em um ambiente que eu tinha que sempre trabalhar para ter as minhas coisas. Então, assim, para mim, o desafio maior foi depender dele. Entendi. E não ter o meu salário, porque, tipo assim, o meu salário sempre foi mais alto da casa. O do Claudemir sempre foi menor. Então, para mim foi um desafio maior essa questão, né? De depender, olhar, tipo, sabe, olhar para fora e será? Será que vai dar certo? Será que ainda acreditar naquela visão? Porque quando Deus deu a visão para ele, foi para ele. E eu não conseguia ver da mesma forma, né? Mas, com o tempo eu fui entendendo, né, e entrando dentro dessa visão. Então, hoje eu caminho dentro dessa visão, mas para mim, assim, o mais difícil para mim, acredito que para ele também, foi eu entender isso, né, e depender disso, né, e confiar, e ter fé que iria acontecer de verdade, né. Que legal. O que fez a gente chegar até aqui foi a constância, porque todos temos desafios. A questão é quem vai enfrentá-los. Os desafios, eles todos vão ter desafios na vida. Agora, tu tá disposto a ter coragem para enfrentar? A Camila falou, para empreender tem que ser corajoso, verdade? Verdade. Né? Se a pessoa for mimimi, Nutella, ele não vai empreender, não adianta, ele vai desistir no primeiro desafio. Temos muitos desafios. Agora, o desafio de não estar alinhado com a tua esposa, ele é maior. Por quê? Porque daí tu precisa dividir as cargas. Tu precisa ter alguém que esteja contigo, tá? E aí isso foi uma fase, só que ela foi, como a Camila falou, ela foi uma fase, foi um processo, foi uma construção que foi acontecendo. Claro que eu senti falta em alguns momentos, eu falei, meu Deus, e agora? Mas
isso aqui, se eu compartilhar, ela não vai entender, ela não tá dentro do processo, ela não vai, sabe? Muitas vezes a gente tinha isso. Se eu falar isso aqui para ela, vai ficar pior ainda, eu vou, porque ela não tá dentro do processo. Então, só que do lado de lá, existe uma mulher que foi menina, que foi criança, que foi filha, que viveu num sistema, num ambiente, num tipo de cultura, num tipo de entendimento sobre dinheiro, sobre provisão, entendeu? Viveu em ambientes, como ela falou, eu precisava trabalhar, e ela trabalha até hoje, mas tipo assim, pra mim, eu dependo de mim mesmo, sabe? Mais ou menos nessa linha. Então, por isso que a cura do nosso casamento, ela se completou dentro da questão do empreendedorismo. E do meu lado, eu precisava ser o homem também sábio, porque ela precisava ser a mulher sábia, que edifica. Eu também precisava ser o homem sábio, de não forçar as coisas, que é o que a gente falou no começo. Então, eu dava aquela empurradinha, mas com cuidado, né? Para não ferir. Porque assim, eu não posso... A coisa certa no tempo errado se torna errado. Nossa, isso vale um corte nesse podcast. A coisa certa no tempo errado se torna errado. Porque assim, a Camila estando comigo hoje no empreendedorismo é certo. Se eu forçasse as coisas lá atrás, eu iria ferir e ela não estaria comigo hoje aqui. Porque eu poderia atropelar processos. A Camila de hoje não tem nada a ver com a Camila de 15 anos atrás. O Claudenir de hoje não tem nada a ver com o Claudenir de 15 anos atrás. Eu gosto de falar aquele texto, né, que diz na Bíblia que a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai crescendo até se tornar dia perfeito. Ou seja, a nossa caminhada nessa terra precisa ter uma constante evolução, crescimento e amadurecimento. E se eu entender que, isso aqui é legal, mas não está no tempo, eu venço na vida. Uau. Eu entendi, não, isso aqui não é o tempo disso. Discernir o tempo é uma das coisas mais simples e que passa tão desapercebido pelas pessoas. Elas não percebem isso. Discernir, mas isso aqui é tão legal. Tá, mas é o tempo? Olha só. Será que tu não tem que dizer não agora? Não agora, para um sim lá na frente. Lembra a questão, quando a gente estuda a questão de mentalidade financeira? Tu lembra de um teste que foi feito com o marshmallow, que eles fizeram numa creche, acho que foi, eu não lembro se foi Daniel Goleman, falando sobre inteligência emocional. Ele faz um teste com o marshmallow, ele coloca algumas crianças filmadas e ele dá um marshmallow para cada uma. E para algumas crianças, e ele faz o seguinte, a proposta é essa: vocês podem comer o marshmallow agora, tá? Ou, se vocês não comerem até eu voltar, vocês ganham 2 marshmallow. Olha a questão de tempo, a coisa do tempo certo. Algumas daquelas... Essa pesquisa é maravilhosa, é linda, tu pode pesquisar, é muito top. Algumas daquelas crianças comeram marshmallow, prazer imediato. Sim. Comeram, outras não. E aí a pesquisa seguiu até a fase adulta. No meio daquelas crianças, aquele que comeu marshmallow no prazer imediato se tornaram pessoas fracassadas. Alguns foram pro crime, foram presos, rodaram, não fizeram faculdade, se perderam na vida. Aqueles que esperaram foram empresários, empreendedores de sucesso, se tornaram milionários, porque entenderam o fator? Tempo. Maravilhoso isso. O fator tempo. Então, eu creio que o fator tempo ele é determinante para todas as nossas decisões, inclusive na empresa. Que legal. Tem coisas que a gente quer fazer que não é o tempo. Boa. E aí, falando em tempo, né? Isso é muito legal. Estatisticamente, dizem que as empresas, né, até o 5º ano, tem os desafios ali até o 5º ano, chances de fechamento muito maior. Passou do 5º ano, já se estabiliza tudo, né? A Alfa tem 15, né? E esses, não sei se vocês vão lembrar, mas os 5 primeiros anos da Alfa, quais foram os maiores aprendizados que vocês tiveram? Normalmente é os anos que a gente mais aprende, né? Então, nós aprendemos sobre muitas coisas, porque a gente não sabia nada de empreender. Nós vendíamos joia, Natura, a gente não sabia nada. Nós não sabíamos nada de contabilidade, hoje a gente sabe o suficiente, é claro. Também não é tudo que a gente sabe o suficiente. Não sabíamos nada de questão de gestão de caixa, de fluxo de caixa, de indicador.
não sabíamos, nós lidávamos com pessoas porque pela questão da nossa dupla vocação, como nós somos pastores e cuidamos de pessoas, lideramos pessoas da igreja, com pessoas a gente tinha um pouquinho mais de entendimento, mas espera aí, é diferente. Porque a gente também aprendeu, porque a gente teve alguns momentos que a gente misturou, botou demais o coração e pagou caro por isso. Envolveu demais. Cultura, mas tu tem que saber até o ponto que tu vai trabalhar. A gente pagou caro, né? Perdeu amigos, né? Rasgou dinheiro por não saber essa linha de saber como ser uma empresa com uma cultura de pessoas fortes emocionalmente desenvolvidas, desenvolver elas, acreditar nelas, mas não misturar as coisas. Então, os primeiros anos, o que a gente mais sofreu foi isso. A gente teve case de sucesso, nós temos case de sucesso. Nós temos um rapaz, por exemplo, que ele começou com a gente com 18 anos, era um gurizote, mal falava, não tinha boca pra nada, e ele teve uma caminhada de honra com a gente, ele foi crescendo, se desenvolvendo, e hoje ele é sócio de uma das nossas franquias. Nossa, que legal. Entendeu? E já tivemos outras histórias que não tiveram tanto sucesso assim, devido a escolha da pessoa, mas eu trago para nossa responsabilidade. Talvez, com certeza, não talvez, nós avançamos demais. Passamos esse limite. Nós temos acessos que não... Acessos da nossa vida íntima também. Entendi. Tipo, na que questão é a de linha trazer tênue. pra dentro da casa, trazer pra dentro da mesa, né? Sim. E é algo que a gente tem que ter muito cuidado. Quem eu tenho que colocar na minha mesa, né? E foi aonde a gente pagou caro por isso, né? E hoje a gente aprendeu. Nós não vamos mais fazer do mesmo jeito, né? Nós temos agora cautela, a gente analisa. Olha, será? Né? E a gente faz com cuidado. E o fruto veio. Porque depois nós temos diante disso algumas histórias de pessoas que não estão mais com a gente, que a gente teve que demitir. Teve um caso que a gente demitiu o rapaz, eu demiti ele. Na outra semana, a Camila organizou para fazer o casamento dele e eu fiz o casamento dele. Olha só. E ele estava demitido. Saiu chorando da minha sala no dia que eu demiti. É honroso isso. E ele sai falando bem da gente por onde ele vai. Legal. Nas empresas que ele trabalha até hoje. Nós não temos mais relacionamento próximo, mas ele sai com esse princípio da honra, sabe? Perfeito. Porque é uma linha fina. Eu costumo dizer, né? Provérbios diz, né? Que a gente não deve tomar um cachorro pela orelha. Quando a gente se mete em algo alheio, a gente toma um cachorro pela orelha. Pega um cachorro pela orelha pra te ver o que acontece. Ele vai te morder. Sim. É ou não é? Então, quando a pessoa tem um problema, hoje a gente tem muito cuidado com isso. Ontem falei com um empresário sobre isso. O funcionário chegou atrasado. Por que tu chegou atrasado? Eu tô com um problema lá em casa, tal. Ok, eu entendo, compreendo o teu problema, só que tu tens um. Agora tu vai arrumar outro. Sim. Porque se tu estás com um problema empregado, desempregado, tu vai ter dois. Né? Assim, claro que numa situação, num episódio pontual, a gente não vai... Sim. Mas tu vai... Deixa claro pra pessoa que é o seguinte, olha, tu não pode arrumar mais um problema. É difícil, não, esse negócio de dizer, deixa os problemas em casa e vem trabalhar, é história, porque o cérebro é o mesmo. Exato. Agora, tu tem que tomar cuidado para não fazer com que aquele problema afete o outro. Abrir o coração, rasgar o coração, eles rasgam o coração pra gente, falam com a gente, mas a gente conseguiu chegar num lugar que a gente pode estender a mão e ajudar nos determinados momentos, sem colocar aquela bomba de emoções, expectativas e estragar. Boa. Porque eu posso estragar uma pessoa boa se eu ajudar demais. Por quê? Fator tempo. Exato. Ela pode se tornar um mendigo emocional e financeiro e físico. Perfeito. E esse equilíbrio a gente vê que é muito difícil, né? E gestão de pessoas, então, pelo visto, os primeiros 5 anos foi o que mais foi dedicado. Foi o maior, Foi gestão de pessoas, e não só das pessoas, a gestão das pessoas aqui também, porque nós precisamos crescer. Eu precisei crescer muito como empresário. Eu entrei em muitas crises. Teve momentos, por exemplo, que eu entrei em depressão. Nossa. Entrei em depressão. Eu não queria ir para o trabalho, não porque a minha empresa era autogerenciável, porque eu não queria enfrentar os problemas que elas tinham nos primeiros anos ali. Nossa. Já aconteceu situações de eu estar assim desesperado.
E isso eu converso também, eu falo para todo mundo, eu converso com empresário todos os dias. A gente tem reunião com cliente, tem reunião com possíveis clientes, né? E tá se tornando um problema tão comum essa questão da depressão. E não é nem depressão porque a empresa não está bem financeiramente, não é isso. É realmente a depressão de não querer lidar com os desafios do dia. Um burnout, né? Exato. É uma sobrecarga, sabe? E aí tu não consegue mais. Tu chega, tu bate. Ontem mesmo, um liderado que a gente cuida me ligou: eu preciso mudar a agenda aqui do que a gente faz aqui, do que a gente atua, porque eu tô cheio de coisa na minha cabeça. Olha só, é empresário. Aí eu falei: irmão, tá tudo bem, essa agenda aí a gente ajusta, mas olha só, precisa respirar, precisa te cuidar. Mandei uma mensagem pra ele hoje de manhã ainda. Tô aqui, né? Tô até orando por ti aqui, mas tu precisa te cuidar. Analisa, cuida. Porque são muitas demandas, Renata. São muitas coisas. E eu conversei semana passada com um empresário aqui de Criciúma também, bem renomado, e ele falou assim, eu vou te falar uma coisa. Desde a pandemia, ele me disse assim, desde a pandemia, fazem 2 semanas que eu voltei a mim. Porque eles são do nicho, assim, que foram totalmente impactados pela pandemia. Nicho de turismo, pra vocês terem ideia. Sim. Então, assim, ele falou, eu, assim, faz 2 semanas que eu voltei a mim, a gente tava falando de projetos, ideias de marketing que eu sempre levei pra eles, e ele sempre tava muito quietão, assim, não era muito envolvido, era mais a mulher dele também, empreendendo em casal. E aí eu disse assim, nossa, mas voltou agora? Ele, comecei a fazer terapia, e aí o psicólogo começou a falar, mas olha só, tua vida tá tão boa, tua empresa tá indo bem, né? Vamos tentar entender o que tá acontecendo. E ele falou que ele começou a voltar o olhar para ele mesmo. E ele começou a fazer coisas que ele não fazia. Ele começou a se priorizar nesse caminho. E aí eu contei a minha história, que aí eu hoje falo abertamente, eu acho muito legal falar sobre isso, assim. Eu não sei, Claudine, se a gente conversou na época sobre isso, mas eu vim de um burnout também, né? Fui diagnosticada esse ano com isso. E aí eu lembro na sala do psiquiatra que eu falei assim, não tem isso aí, tá? Me dá um atestado aí pra ficar 30 dias em casa, não tem como, né? E aí, realmente, assim, vim com esse atestado, tentei tomar medicação, não me adaptei, pra mim fiquei pior ainda, vinha pior ainda pro trabalho. Desregula tudo. Nossa, total. E eu comecei, quer saber, eu vou começar a focar mais em mim, fiz esse movimento. E aí, o que eu comecei a fazer, gente? Comecei a pegar um violão e comecei a tentar tocar um violão. Olha. E hoje eu falo pra todo mundo, minha terapia é chegar em casa e pegar um violão. E aí, claro, né, eu ainda tô aprendendo, tem muita coisa. E aí comecei brincando em casa, baixei um aplicativo, comecei a fazer aquelas brincadeirinhas em casa, tentando. E aí hoje eu comecei a fazer aula. Aí já me matriculei numa escola. E pra mim, gente, juro, tá? É o momento em que eu desligo totalmente de tudo. É um momento pra ti, né? Então, assim, além, né, de a gente ter que ter os nossos negócios, de pensar sobre tudo isso, de gestão de pessoas, de financeiro, de contabilidade, né, eu acredito que pensar em si, né, e pensar em algo pra gente que nos satisfaça, que nos desligue, é tão importante quanto. Muito. A vida empresarial, ela, muitas vezes, a grande maioria dos empresários, eles costumam carregar muito peso nas costas, né? Porque é difícil para ele desvincular, tipo assim, eu vou largar para fulana fazer. Não, mas quem sabe fazer melhor sou eu, né? Então é difícil muitas vezes para ele essa questão, né? Então é onde traz essa sobrecarga, né? Sim. E aí chega um momento que não tem, né? O caminhão, ele tomba, né? Se ele tá com uma carga muito pesada, ele pode tombar. Então é que geralmente acontece com os empresários, né? E aí, nesse processo de sobrecarga, eles acabam não olhando para eles mesmos, não olhando para quem eles são, né? Então, a partir do momento que a gente começa a realmente se analisar, não, olha só, tem que olhar para mim, porque se eu estiver bem, eu vou conseguir, né, transparecer, transbordar na vida dos outros também, né? E aí isso é fundamental, né, para a vida do empresário. E isso reflete no clima, por mais que tu não fale, não te envolva, o jeito que tu está vai contaminar o time. Vai. Se tu tiver mal, o teu time não vai estar bem. Esquece. Então, cuidar de ti também é responsabilidade das pessoas. Da tua esposa, da tua família, do teu time. Se tu estiver bem, se o líder tá bem, o time vai ter garra para ir para cima, né? Então, não tem problema você se cuidar. Não tem problema você colocar um espaço na sua agenda para você fazer uma aula de violão, para você tocar um violão, para você ter um tempo de leitura bíblica, né? Ter um tempo de lazer, uma corrida, uma academia. O que eu fiz nessa época que eu tava nesse... Assim, o médico... Quando eu fui no médico, eu tava todo empipocado de alergia. Todo.
E não tinha medicamento que segurava essa alergia. Todo. Tava assim, tu lembra, né? E aí o que acontece? Eu cheguei no médico aqui na cidade, o melhor médico alergista aqui na cidade. Quando eu cheguei diante dele, ele olhou pra mim e ele falou assim: Claudenir, deixa eu te perguntar uma coisa, como é que tu tá emocionalmente? Tu tá com alguns problemas? Peraí, vou pegar uma lista. Não, eu nem consegui falar. Uhum. Eu comecei a chorar. Nossa. O que ele fez? Na hora, ele é médico. Ele é médico, ele não é psicólogo, né? Ele pegou uma receita azul e me prescreveu. Só que na minha história, da família da minha mãe, tem muito histórico de depressão, de muito. E, Renata, o que eu não queria na vida é mexer com esse negócio. Sim. Com esse tipo de medicamento. Tu falou, eu sei que para algumas pessoas, por um momento, é necessário. Mas para mim, pessoalmente, eu não queria mexer com isso. E aí, quando eu cheguei na frente da farmácia, eu olhei para aquela receita e olhei para a farmácia, era perto de São José ali. Eu falei, não, Deus, eu não quero isso. Eu não quero saber. E naquele momento, eu lembro como se fosse hoje, eu rasguei a receita. Eu falei, tem outro jeito. E eu fui para casa. Fui para casa e fui pro YouTube de choro e oração e encontrei ali um vídeo, comecei a ver um pouquinho para inteligência emocional. Eu já tinha passado por processo de cura, nós temos essa vocação nessa área, né, de cura da alma, a gente estudou muito humanas, mas eu nunca tinha ouvido falar no conceito de inteligência emocional do Daniel Goleman. E aí eu assisti um vídeo do Daniel Goleman inteirinho, e aquilo me chamou muita atenção, falei, peraí, eu acho que agora a gente saiu aqui, né, vamos dizer assim, da parte da espiritualidade, mas parece que a ciência tem algo também para me ensinar. E ali eu comecei um processo de me conhecer mais como pessoa. Como é que eu estava naquele momento? A empresa com os carros tudo batido. Não tinha um carro que não estava batido. Olha como reflete. Meu Deus. Tinha carro meu que ele estava batido nos 4 cantos. Meu Deus. Era para ser redondo, porque era um Uno, então ele era um Uno Bola, mas ele era quadrado. Tem um amigo, conselheiro financeiro, né, consultor de finanças, ele teve aqui no dia que a gente fez o Alpha Day aqui na agência, né, o Moair, cabecinha branca, ele é uma bênção, né? Ele me encontrou um dia e ele é daquela pessoa, ele é um querido, ele fala manso, mas para falar a verdade ele fala. O que tá acontecendo contigo? Eu vi teus carros, aquilo não é bom para a imagem da tua empresa. Nossa, daí lá vem a lambada. Nossa, já deu. E aquilo foi mexendo comigo. E eu tava na época aplicando, fazendo serviço, as casas de alto padrão era eu que fazia, tinha um monte de cliente que tinha que ser só eu, ela só queria eu que fazia serviço, eu botava as máquinas no meu carro, era uma coisa assim, ó. Aí eu chutava, cabeceava, apitava o jogo, não fazia o que eu deveria fazer. E minha empresa não tava prosperando. Aí ali virou uma chave. Aí eu comecei a cuidar da alimentação, comecei a fazer um devocional mais intenso mais cedo, acordava de manhã cedo, botava um tênis, 125 quilos. Nossa, sério? Botava um tênis e ia caminhar, porque eu não conseguia correr, não tinha estrutura para correr. Aí no meio da caminhada eu parava no meio era um potreiro assim, entrava no meio do eucalipau assim, do mato, né? E ali eu sentava, ficava uns 20 minutos ali orando, chorando ali. Voltava correndo de novo, caminhando. Depois que eu fui correr. E aí foi aquele processo, e ali passava um turbilhão. Imagina, eu consegui me desconectar da empresa, porque assim, o funcionário, né, o colaborador, eu sei que alguns que são empreendedores, eles até lutam com isso também, mas a maioria, o que faz? Fechou a porta da empresa, bateu o cartão, acabou, fechou a empresa. O empreendedor é difícil desconectar, desligar daquele problema, daquele cliente que reclamou, daquela situação. É difícil. E aí a minha cabeça, na caminhada, era difícil eu me desconectar. E aquilo foi me fazendo bem, eu comecei a dar umas corridinhas de 200 metros, 1 quilômetro. E aí eu lembro de um inverno. Eu e meu irmão já entrou na pegada comigo ali.
E a gente acordou 5 horas da manhã, foi correr, era uma 6 ali, 6 e pouquinho, o sol lá em cima, e aí aquele dia, qual era o propósito? Correr 5 km. Nossa. E eu corri 5 km. Ai, amém. E eu lembro que ele olhou pra mim e falou assim, meu Deus, cara, o que aconteceu contigo? Só que eu tô contando uma história de físico. Agora, tu imagina o quanto essa mudança começou a impactar a minha vida. Total. Na empresa, no casamento, com meus filhos. Começou a mudar muita coisa. Muita coisa. Eu não fazia check-up. Eu ficava 5 anos sem ir no médico. Nossa. Eu não preciso. Aí eu comecei a cuidar da minha saúde. Comecei a ir no médico. Comecei a fazer check-up. Sabe? Boa. E aí foi, suplementação. É mais importante, né? Eu fui cuidar. Eu costumo fazer... Eu sempre tomo um cafezinho, né? Comigo mesmo. E às vezes eu vou lá e coloco no Instagram, né? Tomando café com a pessoa mais importante, né? Uma pessoa muito especial. Aí depois eu boto comigo mesmo. Né? Que legal. E quando a gente entende isso, aquilo que a gente tava conversando, né? Quando primeiro ele olhou pra dentro dele, né? Ele se desenvolveu emocionalmente, né? Viu que ele precisava mudar e hoje ele desenvolve pessoas. Nossa, isso é muito legal. Porque hoje ele tem uma autoridade, né? Porque ele venceu sobre isso. Muito bom. É isso, é isso. Gente, estamos nos encaminhando pro final, vocês acreditam? Nossa, Já passou mas 40 rápido, né? minutos. Ia passar voando. Voou. E para encerrar esse podcast, eu quero fazer uma pergunta para os dois, né? Se vocês hoje pudessem voltar lá atrás, há uns 15 anos atrás, quando vocês começaram a Alfa, que conselho vocês dariam para essa pessoa que hoje talvez teria facilitado a vida dela? Quer falar? O conselho que eu dou para quem começou a empreender, está no começo, não olhe para os desafios. Olhe para os desafios, para as tempestades, como uma oportunidade de aprendizado, não como um fim. Tudo que nós passamos, o que nos trouxe mais valor na nossa história, não é a nossa conta bancária, não é as coisas que nós desfrutamos hoje. O que tem mais valor na nossa vida é o que a gente aprendeu. Porque o que você aprende, ninguém tira de você. Ninguém tira. Se eu olhar para os desafios, para os problemas, como um fim da linha, tu não cresce, eu não cresço. Agora, se eu olhar como uma oportunidade de aprender, até nos erros, eu vou estar sempre em constante evolução. Nessa caminhada, eu fui lendo alguns livros, não sei se vocês vão lembrar, da psicóloga, que ela tem um livro chamado Mindset. Sim. E qual é o cerne desse livro? O mindset fixo, ele olha para o problema e para. O mindset de crescimento, ele vê uma oportunidade de aprender. Não, se alguém conseguiu, eu também posso. Não, peraí, tem um outro jeito de fazer isso, tem uma outra maneira. Existe sim uma outra maneira de fazer isso para fazer acontecer. Então eu creio que esse é o caminho. Né? Olhar para esse lugar e dizer assim, não, peraí, deixa eu conversar com a Camila e ver como é que foi a história dela, deixa eu ouvir ela. Ela me falou, não fez sentido o que ela tá me falando, mas deixa eu guardar no mosaico aqui da vida e uma hora isso aqui vai me fazer sentido. Porque se eu for conversar com a Camila para pedir um conselho de empreendedorismo e o que ela me falar, eu fechar meu coração, mindset fixo, acabou, não cresço mais. É isso. Tô com a mente fechada. Agora, não, peraí, irmão, mas ela tem autoridade, de onde ela veio? Né? Ela vendia torradinho lá no Campo do Criciúma, vendia picolé lá no... né? Mas olha de onde é que ela veio, olha só, não, peraí, deixa eu ouvir, não, mas então eu acho que faz sentido. Então, é isso, olhar para os problemas como oportunidade de crescimento e aprendizado. Nossa, muito bem, muito bom. Cá, quer complementar, contribuir? Na verdade, assim, o que eu queria deixar também, né, é que não desista no meio do caminho, né, só para complementar ele, né, porque muitas vezes as pessoas também desistem, né, pelos medos, pelos desafios, acabam desistindo e deixando para trás aquilo que elas poderiam viver lá na frente, né? Então, permaneçam, né, persistam naquilo que você tem clareza, né, e do propósito que com certeza vai acontecer, né? Assim como aconteceu com a gente também, né? Permanecemos, contigo também permanecesse. Legal. E hoje a gente desfrutar de algo lindo, né? Que bom. Isso é tão importante que quando a gente encontra um empresário, pega um casal de empresário para aconselhar, nós sempre acreditamos mais do que eles. Olha só. Sempre. As pessoas sentam na nossa frente e a gente ouve. E nós somos bons ouvintes. Por mais que a gente fala bastante aqui,
Tira o convite. A pessoa começa a contar a história, a gente fica 1 hora sem falar. Porque quando a pessoa vem, ela vem desesperada. Sim. A gente deixa ela falar tudo que ela tem pra falar. Aí a gente olha pra ela e começa a falar. O que a gente tá falando, fala, mas será? Nós acreditamos em pessoas. Nós acreditamos. E a gente dá essa esperança pra essas pessoas, sabe? Não, vai dar certo. Vai por aqui, tem esse caminho aqui e tal. Legal. Que bom. Quantas pessoas que a gente viu nela, né? O potencial, viu nela coisas que ela realmente não enxergava nela. E por um tempo ela acreditou, né, amor? Ela acreditou de verdade, ela viveu a história. Mas muitos não acreditaram. E pararam no meio do caminho. E é muito sobre acreditar, né? É. E onde as pessoas podem encontrar vocês nas redes sociais? Opa. Para buscar conselhos, para acompanhar? O meu arroba é Claudenir _Machado. O meu é @Camila_Santos_Machado. E a Alfa, né? Propaganda da Alfa Clean. @Alfa Clean CP. C de casa, P de pato. Alfa Clean CP, que é a Alfa matriz aqui de Criciúma, né? Daí depois tem a Alfa Florianópolis e Recife. Uau, arrasando, né? É isso aí. Gente, muito obrigada, tá? Por essa conversa. Eu acho que foi enriquecedora e eu tenho certeza que as pessoas também vão gostar. Vejo vocês com uma luz gigantesca, né? Então não tem como não prosperar cada vez mais. Tenho muito contato, muito mais com o Claudenir, né, Ká? E Claudenir sempre trouxe muitas ideias aqui para a Influp. Estão falando e eu tô pensando, vou convidá-lo para conselho da Influp. Por que não? E tem me ajudado muito, assim, esclarecido muitas Renata, eu queria te falar algo também, né? Nesse tempo que a gente começou a caminhar junto com vocês, nós temos visto como nós estamos também desfrutando de algo dentro da Alfa Clean, na área ali da publicidade, na área de marketing, né? Como expandiu, sabe? Como cresceu, assim, nós somos gratos por isso. Que bom, obrigada, Cá, por isso. A gente não falou nada de marketing, né, gente? Não. E o marketing tá tão na minha... Mas né? É que já tá no sangue. Mas nós vamos ter o próximo, nós vamos falar sobre marketing, porque a gente precisa falar sobre marketing, falar sobre a Info, falar dos propósitos que se encontraram no fim do ano passado, né? E como tem sido enriquecedor, a gente tem crescido junto, aprendido junto, e para nós assim, é uma honra estar aqui, porque a gente olha pelo o que a Info é hoje e o que ela está se tornando, e ela vai crescer muito, e isso é algo que tem um sentido daquilo que tu tens feito, da tua perseverança também, daquilo que tu construiu, da tua visão, né? Às vezes eu sei que é difícil, um visionário é difícil ser entendido, Renata. É difícil, as pessoas estão lá, não, mas não vê, né? Eu sou, assim, honrado de ter uma esposa que falava pra mim, assim, a frase que a Camila disse pra mim, assim, amor, eu não tô vendo, mas tu tá vendo, tô contigo. Ela é contigo. Então, assim, tu é uma visionária, tá? Tu é uma visionária, tu foi uma resposta de oração, já falei isso pra ti, tá? Tu foi uma resposta de oração pra Alfa Clean. Tu chegou na Alfa Clean no momento certo, no tempo certo, e por isso nós estamos aqui. Desde o nosso início, nós vamos voltar para falar em marketing, eu vou deixar aqui, né? Vai ter o episódio 2. Mas desde o início, nós temos muitas histórias para falar sobre marketing, mas o marketing dentro da Alfa Clean tem algo muito profundo e lindo. Eu tenho tanta história para te contar que eu tenho certeza que quem nos assiste, quem nos ouve, vai ser muito edificado por essa história. E o marketing, ele fez parte da nossa história desde o começo da Alfa, e é muito importante a gente falar um pouco mais sobre isso. Mas a Info hoje, realmente, ela é uma resposta de Deus para nossa empresa. Amém. E é lindo demais ouvir isso. Não tem como não se emocionar, né? Eu costumo falar isso, assim, sempre. Inclusive, fiz um vídeo essa semana passada no meu Instagram e eu falei que uma das coisas que eu falo antes das reuniões comerciais é com Deus. E eu falo assim, Deus, coloque no meu caminho esse cliente, se for para ser nosso, se for para ser contribuição. Amém. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que vocês também são resposta de oração para mim. Obrigada, gente. Obrigada de verdade. E para todos que estão ouvindo, né, esse podcast,
sigam a InfluUp nas redes sociais, a Alpha Clean também, Claudenir, Camila. Segue lá. Vai haver cortes desse podcast, que são as partes mais legais e interessantes para vocês acompanharem, e vai ter ele completinho no YouTube. Se você está assistindo pelo YouTube e quer deixar algum comentário, algum questionamento, algum elogio, pergunta, enfim, pode fazer esses comentários, a gente vai passar para eles também. Isso. Muito obrigada pela audiência e nós vamos nos ver no próximo episódio.